Passaremos aos debates obedecendo à ordem de inscrição. Com a palavra, o deputado Luiz Carlos Raul, autor do requerimento e relator desta comissão. Senhor presidente Júlio César, senhores deputados, ilustres convidados para essa audiência pública da Comissão Especial destinada a estudar e propor melhorias na sistemática de análise e avaliação das contas públicas e de conferência das transferências constitucionais. Nós estamos aqui interessados em propor mudanças, avaliar o sistema de prestação de conta, de transparência, de fiscalização, de acompanhamento. E esse é o objetivo da comissão, presidida pelo deputado Júlio César, que é um especialista nesta área e que tem desenvolvido ao longo de muitos anos um dos mais importantes trabalhos de acompanhamento de contas públicas e consolidando esses dados todos. Obrigado. O deputado Júlio conseguiu fazer uma ferramenta compatível com o cidadão, com o contribuinte, com o eleitor, nas suas publicações, né? E esta compatibilidade, essas conferências, quando resumidas, né, sintetizadas, ajudam muito na análise comparativa para o desempenho da atividade parlamentar, para o desempenho da academia, de vários outros estudos. O que eu noto é que tanto o IBGE, quanto a Controladoria, quanto o TCU e o próprio transparência do governo tem grande dificuldade de ter portais compatíveis e amigáveis. Eu mesmo sou autor da primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil, quase 15 anos esta lei, que o Tribunal de Contas da União administra esse portal. Eu abro ele sempre e tento entendê-lo e compreendê-lo. Eu acabei de abrir novamente, ele não é nada daquilo que deveria ser. Há uma época eu me dediquei muito colocando recursos para o TCU implementar, melhorar. Se fizer uma visita agora àquele que deseja entrar no contaspublica.gov.br, vai cair no portal TCU. E contas do Governo da República, você tenta clicar, não encontra. Na CGU é a mesma coisa, mesma coisa. Não há cumprimento desta lei, contaspublica.gov.br. Aí veio a lei de responsabilidade fiscal, com outros critérios. Depois vieram outras leis de transparência de contas públicas. O fato é que, para nós parlamentares, cidadãos, né, os dados têm que ser objetivos, né? Não sei se é o caso de mudança dos anexos das planilhas. Eu me encontro novamente com informações da própria Comissão Mista de Orçamento, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, com informações só sobre o déficit primário, superávit do déficit primário. Não há quadros de déficit nominal. E a própria Folha de São Paulo ontem faz uma matéria e trouxe a elucidação, eu ainda hoje postava para a bancada do PSDB, os números, fica todo mundo estarrecido com, né, não é possível, será que é isso mesmo? É isso mesmo, né? 2014, a Folha de São Paulo, seus jornalistas, levantaram a arrecadação de 1.635 bilhões e a despesa aliás, a arrecadação de 1.343 e a despesa de 1.635, com um déficit de 274 bilhões. Em 2015, projetado, arrecadação de 1.314, portanto, arrecadação menor do que a anterior, e a evolução do gasto para 1.694, com um déficit de 335 bilhões de reais. Não, de 379 bilhões, quase 380 bilhões. Em essência, as contas públicas
analisado sob o ponto de vista do superávit primário, leva a uma indução ao governante, ao político, ao jornalista, ao analista, ao acadêmico, só aqueles mesmo que entendem, que podem perceber a nuance. Eu fui secretário da Fazenda 2 vezes, fui prefeito, conheço bem a municipalidade, os estados que têm que prestar superávit nominal. Esse é o PAF, Programa de Ajuste Fiscal, que o Tesouro Nacional, que tem a incumbência do cumprimento da LRF, tem feito. A União não é dada essa prerrogativa, né, não é dada essa exigência, não é prerrogativa, né, de ter o superávit nominal. Nós, os estados, eu fiz o gráfico do Paraná dos últimos 30 anos, sempre ajustado as contas, receita e despesa, não há nada discrepante. O ano que muito ruim, ele dá menos de 0,1%, 0,5% de déficit nominal. E a União nunca teve superávit nominal, nunca chegou perto de empatar. Evidentemente, nós não saímos da crise, não saímos da situação, porque ao analisar o governante, a Comissão Mista de Orçamento, o parlamentar, analisa os números de uma forma equivocada. Não por ele, mas pela base de dados de informação que não coaduna. Agora vem outra pérola, né, desta criatividade brasileira. O governo manda o orçamento com 30 bilhões de déficit primário. Aí eu, de manhã, fiz uma entrevista na Rádio Câmara com um deputado líder do governo. Falei, não, o déficit é tanto, né? As pessoas não entendem. Mas como? A comissão reviu, o jornal O Globo fez uma revisão, o déficit é 70 bilhões primário. É que o primário esconde o pagamento dos juros. Não estou falando do pagamento da rolagem da dívida, estou falando do pagamento dos juros efetivos. Eu, quando contabilizo no Estado, no município, eu sou obrigado a embutir o pagamento do principal e do juro da dívida, ao que tem que ser amortizado no ano. Lá, mais ou menos, nós pagamos mais ou menos 1 bilhão e 800, 2 bilhões por ano de dívida, o Paraná. E está na contabilidade e tem que produzir um superávit nominal ou empatar. Nominal, não primário. Então, as contas, vem agora uma análise do Tribunal de Contas da União das pedaladas, das 13 pedaladas. Então, realmente, não tem, né, até agora, explicação que convença o país. Foi utilizado mesmo. É crime de responsabilidade? Não é crime de responsabilidade. O Congresso aprovou uma lei em dezembro, já sabendo da bagunça que o secretário do Tesouro Nacional fez o ano passado. Era quem que era mesmo? Arno Agostini. O mesmo lá do Rio Grande do Sul, que tem o maior déficit público do país. Então, realmente lamentável, né? Extremamente lamentável que tenha trazido essa péssima experiência da gestão das finanças do Rio Grande do Sul para o governo central do Brasil, afetando 204 milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados pela inflação, pela elevação das taxas de juros, né, pelo desemprego, pela recessão que está contaminando a esperança do brasileiro, que o brasileiro sempre foi otimista, está perdendo a crença, o otimismo nos seus governantes, no seu país, muita gente querendo ir embora do Brasil, quem pode está indo embora, por essa situação de desconforto, de mau funcionamento do governo. Entendo que os técnicos dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, aí Ministério Público incluído, e Contraloria, Tribunal de Contas da União, especialmente, né, possam ser mais rigorosos com os administradores políticos. Não assinar nada que não esteja dentro da legislação. Eu entendo que deve ser feito o que hoje, né,
o Ministério Público e o Judiciário estão fazendo fazer aí realmente uma exigência, um rigor. E, para tanto, pedir ao Congresso que dê mais autonomia a esses órgãos, para que eles possam agir realmente como órgão de Estado, uma CGU ser um órgão de Estado, não do governo, que vem o gestor político e não, dá uma afrouxada aqui, dá uma afrouxada acolá. Porque nós estamos afetando a vida de milhões de pessoas. Eu acredito que fica patente que, novamente, o Acordo 1464, né, explicita de uma forma simples, didática, direta, né, todas as inconsistências, né, para mim, crime de responsabilidade, sem dúvida alguma, das contas públicas do governo. O fato é que nós temos instituições, os poderes, o TCU está debruçado sobre esta matéria para exarar o parecer, há uma pressão política violenta, o país está à deriva, não tem comando, está acéfalo, o país está acéfalo. E na base do arranjo, né, da pior espécie de prática política que já deveriam ter abandonado há 50 anos. O legislativo, refém, porque não usa da força que tem. Submisso, subjugado ao executivo por míseras liberações de emendas e de privilégio de transitar nos órgãos de governo ministeriais. Não há parlamento mais submisso no mundo do que o brasileiro. E ele pode, da noite ao dia, ser poderoso. Se autoafirmar com a sua presença, representando o povo brasileiro, na fiscalização. Na fiscalização, na busca da exação das contas públicas, no controle das estatais, no controle das agências, né, que o Estado brasileiro criou para defender o cidadão e não defende. Então, são papéis que nós não exercemos a contento. Então, a falha não é só dos órgãos, é nossa aqui também. Faz-se de tudo para passar a borracha e pagar e saindo para frente. Foi o caso da aprovação das contas recentemente, que a Câmara resolveu, o presidente da Casa, colocar quase todas elas de uma vez em votação. É óbvio que acabou sendo aprovadas as contas do governo, desde o Itamar, algumas do Fernando Henrique, outras do Lula. Então, Júlio, essa comissão ela tem a tua marca. Você a criou exatamente para apresentar as alternativas. E me preocupa como relator, por ser seu amigo, admirador do seu trabalho e colaborador também do seu trabalho. Há muitos anos trabalhamos juntos, com os mesmos ideais, com os mesmos objetivos. Temos aqui os principais consultores técnicos envolvidos dentro da estrutura. Se o TCU indicou os senhores dois, se a CGU indicou o senhor Francisco, é porque tem alto nível técnico para responder pela pasta e perante os seus colegas servidores da CGU, do TCU. E acredito que hoje também deveríamos, não está aqui a Secretaria do Tesouro Nacional, mas ontem, en passant, com a presença do ministro Levi, ao seu lado estava o secretário do Tesouro, discutindo o caso Rio Grande do Sul. Né? E eu, oposicionista, poderia tirar proveito, esculhambar, né, com o governo, com tudo. Não. Fui extremamente republicano, cauteloso, dizendo que as medidas que o ministro Levi está tomando são insuficientes, ele e o Nelson Barbosa.
porque o entendimento é superior à capacidade dos ministros. É de natureza política nacional, que a própria Presidente da República, Presidente da Câmara, do Senado, do Judiciário, né, Tribunal de Contas, deveriam sentar à mesa com os governadores, com a representação dos prefeitos, de empresários e trabalhadores, e fazer o entendimento nacional. É preciso reformular as prestações de contas. Eu não sei como. É como a Lei 4.320. Nós debruçamos por muitos anos nela para ver se poderíamos modernizá-la. Toda a base da contabilidade pública. Vieram os acordos internacionais, né, que assumimos de contabilidade pública. As adaptações começaram a serem feitas, mas nós não mudamos a legislação. Então é preciso, e eu estou mais assim, tentando externar os pensamentos e os problemas do que fazer perguntas específicas. Nós vamos elaborar um relatório, não sei quantas audiências faremos mais, né, Júlio? Para ter uma visão mais completa do quadro. Na verdade, além desta situação apresentada por senhores, fundo de participação, o resultado das contas públicas, gostaríamos de um outro trabalho que vocês nos fornecessem, né, a melhoria na sistemática de análise e avaliação. Melhoria. O que podemos fazer para melhorar? Isso vale também para a comissão mista de orçamento, Júlio, que poderia pegar o técnico mais qualificado e trazê-lo aqui também, para expor, né, o portal de transparência da própria Câmara. Eu li o relatório da comissão mista, não dá. Ele é muito bonito, extremamente bem feito, mas não tem as informações que se deseja. Nós vivemos num mundo de informações, milhões de informações, e não conseguimos selecioná-las. Um relatório que vem às suas mãos e vai para a hierarquia, se ele não tiver uma análise, uma crítica, setor por setor, regulamentado, obrigatoriamente, ele não passa de um relatório frio, sem vida, que reflete algo que ninguém mais dá bola amanhã. Simplesmente cumpre-se com a obrigação. É o que nós fazemos no Brasil. Nós somos um país de origem portuguesa e um pouco também espanhola, tudo declaratório. Os nossos impostos são declaratórios. A nossa contabilidade é extremamente detalhista, declaratória e complexa. O sistema tributário complexo, detalhista, declaratório. Então, se é assim e nos causa confusão, em que ninguém entende de nada, você entende mais ou menos o contexto geral, a não ser aqueles mais aplicados que buscam obter informações mais precisas. Poucas pessoas conseguem isso. E na academia também, não vejo trabalhos, né, nas nossas universidades que venham um nível de precisão de abordagem do ente governo. Alguns são focados, um tema, outro tema. Então nós temos assim, nas contas do governo, que afetam milhões de pessoas, uma deterioração terrível. E que providência foi feita? Nenhuma. O nosso Titanic já afundou. Não é que está afundando, já afundou. O PIB vai dar 2,5 esse ano, negativo. Alguns dizem 3. Arrecadação caindo assustadoramente. Empobreceu o Brasil, empobreceram os estados, os municípios, as empresas, as pessoas. Todos nós. Eu me sinto mais pobre do que o ano passado e do que o ano retrasado. Todos estamos empobrecendo, pagando mais juros, as mercadorias, os bens e serviços consumidos, principalmente aqueles que têm preços e tarifas públicas, afeta a todos nós. Então, eu gostaria que dessa minha fala pudesse haver esse entendimento com nível técnico, excluindo aí se
partidário do governo, da oposição, do muito pelo contrário, né? Também tem o pessoal muito pelo contrário. Nós temos que reconstruir essa estrutura. Aliás, o Estado brasileiro precisa ser reconstruído. Não há como mais empurrar o Estado brasileiro, né? A máquina pública engoliu o Estado, e o Estado é inerte, é um monstrengo, um Frankenstein, né? Que funciona mal. Funciona, mas funciona mal. Né? Há capacidade de novos tributos no Brasil hoje? Não há. Alguém tem que dizer, presidente, não há capacidade. Nenhum contribuinte, nem o Congresso vai aceitar aumentar impostos. Ah, mas o que fazer? Cortar. O que é que nós podemos cortar? CGU, Tribunal de Contas da União, Comissão Mista de Orçamento, né? E outros órgãos do governo, o próprio Tesouro Nacional. O que é que pode ser cortado para que o Brasil possa diminuir a sua inflação, voltar a ter crescimento econômico, voltar a funcionar? Eu, quando estudante de economia, lia fascinado que muitos estudos nos países desenvolvidos de cortes orçamentários marginais levavam a uma deterioração do serviço público. Falei, nossa, que bonito, né? Aqui o governante vai contingenciar 30%, vou contingenciar 10%. Então, hoje o Brasil precisa de luzes, de mudança, de reforma, de reengenharia, repactuação, mudança de paradigma. É isso que eu queria transmitir aos senhores. Se tivesse vindo o presidente do Tribunal de Contas aqui, também faria a mesma fala. Se tivesse vindo o coordenador, o ministro-chefe da CGU, também. Mas digo a vocês, e digo à casa e ao país, porque essa sessão nossa será transmitida várias vezes pela TV Câmara. Digo assim, está muito mal. As contas públicas muito mal, as pedaladas horrorosas, né, ilegais, criminosas. Os municípios, os estados estão sofrendo, e quando o município não tiver dinheiro para o cidadão resolver o problema do transporte escolar, levar o aluno, trazer o aluno da merenda escolar, do posto de saúde, do remédio, do esparadrapo, e é o que está acontecendo lá embaixo. É o que está acontecendo. Está sendo cada dia um desastre. Eles me mandam mensagem pelo Facebook agora, que é uma intimidade absoluta, né, do eleitor, do cidadão, te manda, uns te esculhamba, outros te elogiam, outros dão sugestões, mas a indignação é muito, muito grande. E esperem, se tiver mais movimento de rua, serão milhões novamente, porque daqui a pouco o desemprego está batendo na porta de todas as famílias de brasileiros. Já está batendo nas portas da minha família, que é uma família numerosa, e acredito que vai estar nas portas, né, de todas as famílias. Eu agradeço, Júlio, acho que, né, nossa audiência tem esse objetivo, vamos consolidar esses trabalhos todos, mas gostaria de receber de vocês sugestões para melhorias, propor melhorias na sistemática de análise e avaliação das contas públicas e de conferência das transferências constitucionais, né, e melhoria dos portais de transparência. Eu, pessoalmente, do portal do TCU, contaspúblicas.gov.br, por um olhar de paternidade, né, que tenho sempre sobre esse portal. Poderíamos até fazer reuniões, né, em separado para poder detalhar o que poderia ser feito de melhorias nos próprios CIAF dos estados e dos municípios, a partir da lei das contas públicas, da lei de responsabilidade fiscal e das outras leis que foram aprovadas, fazendo com que a prestação de contas seja diária colocada à população. Muito obrigado, presidente.